Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e o vídeo de hoje vai ser especial para leitores iniciantes ou para quem já começou a ler, mas ainda quer reforçar esse hábito. Esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar, se você for novo por aqui, se inscreve no canal, por favor, que me ajuda demais e assim você não vai perder os conteúdos que eu postar por aqui. E se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que quer começar a ler ou que é um leitor iniciante, está precisando de algumas dicas, tá bom? Além de dicas práticas, nesse livro eu também vou dar indicações de livros para quem está começando a ler, tá bom? Então a gente vai ter um combo bem legal aqui nesse vídeo. E a primeira dica que eu quero dar aí para quem está iniciando o hábito da leitura é avisar que a leitura é como uma série ou um filme que você está consumindo, existem vários gêneros diferentes. Então, a minha sugestão é que você leia coisas que te interessem, de gêneros que você já gosta de consumir em filmes e séries. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de filmes de romance e drama, é muito provável que você também vai gostar desse tipo de livro. Se você é uma pessoa que consome muito suspense policial, né, séries criminais, por exemplo, você vai gostar de suspenses policiais. Então, esse é um dos melhores jeitos de você começar na leitura, que é começar lendo o que você gosta. Lembrando também que a questão do gênero é que nem música. Às vezes você gosta de sertanejo, mas aquela dupla em específico você não gosta, e pode acontecer o mesmo com a leitura. Você saber que você gosta de romance, mas às vezes aquela escrita daquela autora não é pra você e tá tudo bem, tá? É só você não desistir nas primeiras tentativas, que também o processo de criar o hábito da leitura é um processo de autoconhecimento, então você vai se conhecendo como leitor e você precisa aproveitar esse processo, tá? Então, você definindo aí o gênero que você gosta de assistir filmes e séries e passar isso pra gêneros literários já vai te ajudar muito nesse começo. Outra dica muito interessante é que você tenha uma meta definida, uma meta diária definida. Você pode ou ler por 15 minutos, independente do número de páginas que você for ler nesse tempo, ou você pode decidir se desafiar a ler um capítulo por dia, ou 20 páginas por dia, 10 páginas por dia. O intuito aqui é você começar pequeno, você não precisa se forçar a ler muito, ler 1 hora por dia, ou ler muitas páginas, mas que você consiga manter esse hábito por vários dias, por bastante tempo. Então é interessante você definir às vezes um horário fixo também. Você pode escolher ler ao acordar, ou ler antes de dormir, que particularmente é o meu horário favorito de leitura, ou ler durante seu intervalo do almoço. Tenta colocar a leitura na sua rotina sem embaralhar muito o que você já faz no dia a dia, sabe? Então eu acho que essa dica é bem legal, você se comprometer a fazer esses desafios, pelo menos no começo, até você realmente criar o hábito, né? Até o momento que você vai sentir falta da leitura na sua rotina. E, gente, essas dicas, assim, eu leio faz muito tempo, mas eu tive um período que eu quase não li durante a faculdade, eu tive que retomar o meu hábito, e essas dicas me ajudaram muito a fazer isso. Naquela época eu tava lendo somente livros da faculdade, livros que iam me ajudar com os projetos ou com as provas, e eu não estava lendo por prazer, né, por lazer. Então eu tive que aplicar essas dicas e me reconhecer como leitora, porque muitos anos já tinham se passado, e foi uma experiência muito legal, e eu espero que seja legal para vocês que estão começando também, ou se você tá me assistindo e você também às vezes entra em ressacas literárias, essas dicas podem te ajudar da mesma forma, tá? Então todas essas dicas aqui eu já usei e pra mim funcionou. Outra dica muito legal é você sempre ter um livro com você. Você pode ou levar o seu livro físico na sua mochila ou na sua bolsa, ou você pode ter um leitor digital, né, um Kindle, mas você também pode baixar o aplicativo Kindle no seu celular. E isso é muito prático porque os e-books que você tiver no seu leitor digital, ou se você não tiver um leitor digital, você pode comprar e-books, que eles são mais baratos do que livros físicos, né? E você pode levar eles para onde você quiser, onde precisar. E essa dica de levar os livros para qualquer lugar é importante, porque às vezes imprevistos acontecem e a gente tem que passar algum tempo ocioso. E aí a gente usa esse tempo para colocar a leitura na nossa rotina. Então, por exemplo, você tá na faculdade e aí o professor daquela aula decide faltar, só que você tem uma aula depois, você precisa esperar seu ônibus. Então, aquele tempo, ao invés de ficar ocioso, você vai ficar lendo. Ou você tem uma consulta médica marcada e você sabe como são os médicos, né? Às vezes eles demoram um pouquinho, então ao invés de só ficar mexendo no celular,
você pode ler enquanto você espera a sua consulta. Então é uma mão na roda, gente. Sério, o hábito de leitura de vocês muda muito quando vocês têm consciência disso, que levar um livro pra qualquer lugar pode ser muito oportuno naqueles momentos aí que você tem que ficar esperando, seja numa fila de banco, numa recepção de consultório médico, isso ajuda demais. Uma coisa que também ajuda é você trocar o seu tempo no celular, né, na internet no geral, consumindo conteúdos rápidos que acabam fazendo ficar muito tempo no celular sem fazer nada, e trocar esse tempo pela leitura. Que eu não sei vocês, mas eu entro naquele Reels do Instagram. Ontem mesmo eu entrei assim só pra ver uma coisa que meu namorado tinha me mandado, e aí eu fiquei, cara, 25 minutos no Reels consumindo um monte de porcariazinha, sabe? E nem vi o tempo passar, e eram 20 minutos que eu podia ter lido meu livro. Então é tudo questão de prioridade. Então quando você vê que você tá passando muito tempo no celular, você consegue somente trocar esse tempo pra uma leitura que também vai ser prazerosa pra você, que também vai ser um lazer, mas vai ser um lazer diferenciado, né? Um lazer que você não tá tão acostumado ainda. Uma dica legal também para que você não erre o livro que você vai começar a ler, né? Eu acho que o maior dilema de um leitor iniciante é escolher a próxima leitura, né? Eu lembro que eu demorava muito para escolher o próximo livro que eu queria ler. E o legal é, se você for comprar e-book, você tenta ler o primeiro capítulo, às vezes, na maioria das vezes a Amazon disponibiliza uma amostra, que vai ser as primeiras páginas ou os primeiros capítulos. E se você estiver numa livraria física, você pode ler as primeiras páginas, né, com o livro em mãos. Isso ajuda muito a entender a escrita do autor, né, antes de você começar a ler o livro de verdade, né, você começa a ter uma noção do estilo dele, de como que é essa escrita, e começar a entender se você tá no humor, né, no mood de ler aquele tipo de escrita, aquele tipo de livro. Você já começa a entender o tom do autor, se vai ser um livro mais profundo, se vai ser um livro mais entretenimento. Então, essa dica é bem legal, você ler as primeiras páginas pra sentir se aquele livro vai te trazer o que você quer no momento, porque às vezes você tá num humor mais legal, mais introspectivo, que você vai querer ler um livro mais denso, mas vai ter momentos que você vai querer uma leitura mais leve, uma leitura mais de entretenimento. Então é legal você ter essas amostras grátis, né, dos livros pra ver se aquilo é compatível com o seu humor no momento. Até porque é muito frustrante, principalmente quando a gente tá começando no hábito, a gente lê um livro e ter a sensação de que ele não tá indo pra frente, né? Nossa, eu achava péssimo. Então isso vai evitar com que você tenha essa frustração, porque você vai se preparar um pouco antes. E mais uma dica extra que me veio aqui na cabeça é: não tenha medo de abandonar livros, tá bom? Não tem problema. Às vezes você começou a ler um livro e no começo você pode sim ter dificuldade de engrenar, tá? Mas se você realmente sentir que não é o momento certo pra ler aquele livro, que você não tá gostando muito da narrativa, da temática, pode acontecer também, você pode parar esse livro e tentar começar outro e depois voltar pra ele. Ou se você vê que é uma coisa definitiva, tipo, eu realmente não gostei desse livro, você pode abandonar, tá? Não precisa ter medo. Acho que a pior coisa quando a gente é leitor iniciante é tentar empurrar uma leitura com a barriga, porque faz com que a gente tenha receio da leitura, com que a gente ache que todos os livros vão ser desse jeito, quando na verdade não é bem assim. Às vezes é uma particularidade daquele livro em si. Então não tenha medo de abandonar livros ou de dar uma pausa e tentar começar outra história, tá tudo bem. Não tem problema nenhum em fazer isso. Uma dica muito legal pra quem tá iniciando aí no hábito de leitura ou tá voltando com esse hábito é consumir conteúdo na internet, né? Eu falo que isso me ajudou muito quando eu era mais novinha, assim, e eu não conhecia tanta coisa, não conhecia muitos gêneros. Era realmente consumir o BookTube. Na época nem tinha Bookstagram ainda, mas acompanhar pessoas que também leem e que falam de livros me faz ficar muito animada para ter esse hábito todos os dias da minha vida. Então é uma coisa que eu recomendo. Se você passa muito tempo no Instagram, comece a seguir pessoas que falam de livros, né? Ou figuras que você gosta que também leem. Se você passa muito tempo no YouTube, comece a acompanhar mais pessoas que falam de livros e assim sucessivamente. E se você tiver amigos que também gostam de ler, tentem ler alguns livros juntos. Isso ajuda muito a você se animar com a sua leitura, ter com quem conversar, né? Trocar uma opinião. Então isso eu acho que é muito importante na vida do leitor, independente de qual nível aí de hábito que você esteja, mesmo se você é iniciante, avançado, se lê mais ou menos, não tem problema nenhum, e eu acho que isso é super interessante de fazer também. E por último, mas não menos importante, eu vou tentar, porque eu sei que é difícil, tentar não se comparar com outras pessoas, tá? No começo é muito difícil, não só pra quem tá começando com o hábito da leitura em português, mas às vezes você tá começando a ter o hábito em outra língua, né? Às vezes você tá começando a ler inglês ou espanhol, e é difícil, né? Qualquer hábito novo, qualquer habilidade nova que a gente começa a construir é complicado, é difícil.
Não é uma coisa que a gente começa a assimilar muito rápido. Então, tenta não se comparar com outras pessoas. É normal que algumas pessoas leiam mais rápido que outras, tá? Você vai se deparar aí na internet com gente que lê 15 livros por dia, mas depende muito da rotina de cada pessoa, do ritmo de cada pessoa. Então, tente não se comparar, tá? Foca na tua jornada, no teu hábito, nos livros que tu gosta de ler, porque não adianta ficar se comparando, porque isso só vai te fazer mal, tá bom? E agora, no finalzinho do vídeo, esse vídeo vai ser curtinho, mas eu acho que é um vídeo importante trazer pra cá. Eu vou dar algumas dicas de livros, de vários gêneros diferentes que eu acho que sejam legais pra iniciantes, beleza? Se você é uma pessoa que gosta de suspense policial, né, de investigação, eu recomendo Harlan Coben, tá? O Harlan, ele tem trocentos milhões de livros publicados e eu gosto muito do Alta Tensão, foi o primeiro dele que eu li. Cara, o bom do Harlan é que ele tem livros pequenos, né, com menos de 400 páginas, são livros bem rapidinhos de ler, que eles são livros mais fluidos, eles não são tão densos assim, e tem umas reviravoltas muito legais que você não consegue parar de ler esse livro. Tá? Todos os livros dele, na verdade, eu tive essa sensação. Se você gosta de romance romântico com uma pitada de drama, eu recomendo a autora Colleen Hoover, tá? Eu vou indicar aqui um dos meus favoritos, que é Se Não Fosse Você. Esse eu acho que é um livro super bem escrito dela, que tem uma linguagem super fluida, é um livro bem dinâmico e que não tem tantos gatilhos assim. Porque tem alguns livros da Colleen Hoover com vários gatilhos, né? Mas esse eu acho tranquilo de ler e me fez refletir bastante. Foi um romance muito gostoso de acompanhar. Então eu realmente indico aí pra quem tá começando. Esse livro aqui eu nem sei que gênero que ele entra, mas ele é um livro que eu acho que pode ser muito legal pra quem tá começando, porque eu também li quando eu tava começando a ler, que é Marley e Eu, tá? Já aviso, gatilhos de muito choro vindo aí, tá bom? Até porque, né? Quem já assistiu o filme, quem já conhece a história sabe o que acontece. Mas é um livro super delicinha de ler, é um livro bem humorado, que vai te fazer dar muita risada. No final vai te destruir, mas antes ele vai te fazer dar risada. Que tem uma linguagem super facinha e quase uma não ficção, né? Porque o Marley, essa relação dele com o dono dele realmente existiu, tá? Então é pra quem não é muito fã de fantasia, ou pra quem quer se emocionar, mas ao mesmo tempo se divertir. É um filme, é um livro bem legal, assim, pra quem tá começando. Eu gostei bastante de ter lido naquela época e eu recomendo pra vocês. Eu não posso deixar de indicar aqui uma das fantasias mais gostosas de ler no começo aí da sua construção, do seu hábito de leitura, que é Percy Jackson. Tá? Percy Jackson é uma fantasia infanto-juvenil. E essa é quase uma dica extra. Se você tem dificuldade com vocabulários, com escritas mais densas, começa a ler livros infanto-juvenis, porque eles vão te dar um gás, porque são livros mais fluidos. E principalmente se você gosta de fantasia, dessa coisa de mitologia, de universos diferentes. A escrita do tio Rick, como eu gosto de chamar ele, é muito gostosa e vai te envolver muito fácil. É como um grande filme da sessão da tarde que vai te divertir pra caramba. Então eu não poderia deixar de indicar aqui Percy Jackson, tá? Então, por favor, leiam, tá? Se você ainda não leu, leia aqui, você vai me agradecer, mesmo se você for mais velho que eu. Uma dica pra quem gosta de não ficção, pra pessoas que gostam de consumir documentários, né? Por exemplo, é válido lembrar que livros de não ficção não são somente livros de autoajuda, tá bom? Existem livros aí, não necessariamente técnicos, não necessariamente acadêmicos, de não ficção, que são muito interessantes. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, inclusive, de livros de não ficção que eu já indiquei aqui no canal. E tem de vários assuntos. Então, se você é uma pessoa do esporte, você pode ler, por exemplo, uma biografia de um jogador que você gosta, né? Ou se você gosta de determinado artista, dependente de quem seja, você pode ler a biografia dele. É muito legal fazer isso. Você se inspira mais ainda nas pessoas que você admira, sabe? É outra dica bem legal aí pra quem gosta aí de não ficção também. Gente, outra dica que eu lembrei é você ler livros de filmes que você já assistiu e gostou. Muitos filmes são baseados em obras literárias. Então, às vezes, você pode ter curtido um filme e ele ter livro e você nem sabe. Então, é muito legal fazer esse paralelo, porque é uma história que já é familiar pra você, né? Mesmo que você já saiba mais ou menos o que vai acontecer, você já tá preparado, você já tá familiarizado, então a leitura acaba se tornando mais fácil. Então, filmes como Código da Vinci tem livro, Menina que Roubava Livros, A Espera de um Milagre, muitos romances são adaptações também, algumas séries também. Então, dá uma pesquisada aí, às vezes o seu filme favorito da vida tem um livro, né, é uma adaptação, e você nem tá sabendo, tá? Então, essa é uma dica bem legal também. Pra quem gosta de terror psicológico, eu vou indicar Misery, do Stephen King,
que inclusive é um livro que eu indico pra quem tá começando a ler o autor. É um terror psicológico extremamente bem construído, que não tem assombração, premonição de nada, não tem monstro, mas é um terror psicológico muito bem construído, muito bem narrado, e é assim um livrão do autor e que é muito fluido e também é pequenininho, tá? Porque o King tem uns tijolões, tá? Mas ele também tem livros curtos e esse aqui é um deles que eu acho que quem tá começando pode gostar muito. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou pedir pra você, que é meu inscrito, deixar aqui nos comentários uma indicação de livro que você acha que seja válida pra quem tá começando aí o hábito da leitura. Um livro que seja facinho de ler, gostosinho, que você acha que pode ser uma boa indicação, tá? Então deixa aqui nos comentários, vamos nos ajudar, tá? Vamos engordar essa lista aí de indicações. E eu quero te agradecer pela sua atenção até aqui. Não se esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal. Não esquece de dar o seu like aqui no vídeo também, tá? Muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e entregar pra mais pessoas, tá? Então é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau! Meu Deus, coitado. Todo descabelado, filho. Seu condicionador em você. Você dá pra essas pontas, né? Coitadinho. Porque todos os e-books